Jefferson, boa noite. Ô, gente, o microfone, vocês viram que ele tá bloqueado, né? Depois, quando vocês quiserem desbloquear para fazer alguma pergunta, vocês vão desbloquear, vão ativar ele e vão fazer a pergunta. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? A gente Tudo bom? podia fazer Tudo assim, jóia. vamos fazer assim para a gente começar, a gente desbloqueia, aí a gente faz aqui um inicinho, depois a gente começa, o que vocês acham? Pode ser. Nós já temos 14 pessoas. Então, gente, como vocês estão? Me contem. Professora, eu tô bem. Só que eu tô com muitas dúvidas da matéria etc e tal, mas eu tô lendo aqui. Todo mundo? Beth tá online e tá ruim de matéria, é isso. Beijo. Tudo bem, Beth? E o restante do pessoal tá entrando? A Ana, Bruno, O pessoal Thaís. deve estar chegando agora. Então, o povo vai entrando aos pouquinhos, né? E como que tá no portal? Vocês estão conseguindo acessar o portal? Na disciplina Sim, interativa, vocês estão eu fazendo. estou conseguindo acessar. E vocês estão fazendo as atividades? Vocês têm alguma dúvida lá do portal na disciplina interativa? Então, nas atividades diagnóstica, de aprendizagem, lá naquelas questões do livro, no próprio livro-texto, né? Como que tá? Vocês estão conseguindo tranquilamente? Vocês têm alguma dúvida? Estão precisando de alguma ajuda? Professora, eu só não tô sabendo como é que cria o diagnóstico. Então, como é que elabora o diagnóstico, né? Mas aí É. a gente vai entrar nisso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, e nas próximas aulas a gente vai fazer uma primeira, que é de investigação, e depois a gente já entra na aula de diagnóstico, e você vai ter uma noção melhor. Então, nossos Uhum. próximos conteúdos estão relacionados a essa parte de elaboração de diagnóstico. Sim. E a leitura do capítulo, vocês conseguiram ler a unidade 1 inteira, de teorias, de processo de enfermagem e investigação? Vocês já leram as 3 Eu, cons- unidades? Vocês têm dúvida? Fizeram o portal inteiro? Como que tá? Ó, eu consegui ler, né? Só que eu tenho algumas dúvidas no processo de enfermagem, né? Eu sempre confundo aquelas etapas, então eu ainda estou assimilando elas ainda. Alguém falou Mas que ainda não tá tá, me ainda tá ouvindo, né? Então, se não tá ouvindo, talvez tenha que ativar o microfone, né? O áudio do computador. é, É a Daniela. ouvindo, ouvindo perfeitamente aqui. Então, deixa eu responder para a Dani aqui. Uhum. Mutar meu áudio. Ali, Oi. você vai disponibilizar essa gravação? A gravação inteira? Eu não sei, gente, porque eu tenho que ver como que vai ficar a gravação. Eu não vi ainda, sabe? A da manhã eu nem Ah, consegui ver como que ficou. Mas a aula eu já disponibilizei para vocês. A gente tudo talvez não bem. consiga disponibilizar tudo, porque são 3, a gente sai e entra várias vezes de 40 minutos, sabe? Então não sei se também essa gravação inteira, né, vai ser bom, entendeu? Assim, vai ficar boa, como é que vai ser, entendeu? Não, o som tá normal, Ana. O som tá dando. Eu acho que é do computador, será que não? Que o Jefferson tá me ouvindo, não tá, Jefferson? Eu também Gente, tô ouvindo. Tô tá conseguindo ouvindo ouvir normal, perfeitamente. né? Então, às vezes, essas pessoas que não estão ouvindo, talvez seja do computador dela, será que não? Tô conseguindo ouvir normal, tranquilo. Alguém não tá ouvindo, gente? Dani, ativa o áudio. Às vezes, se sair e entrar de novo no link da aula, o som volta, o som está normal. Precisa autorizar o áudio. O Bruno que falou.
O áudio não, o áudio está autorizado, tá? A câmera tem que bloquear ela quando vocês entram. Então, vocês entram, ela está bloqueada. Mas se vocês quiserem desbloquear, ouvir, todo mundo está me ouvindo. Só que vocês vão fazer assim. Vocês vão fechar o áudio, porque se ficar todos os áudios ligados, todo o som que aparece na casa de vocês vem para cá. Depois fica muito ruim a gravação. E quando vocês quiserem falar, o que vocês vão fazer? Vocês vão ativar o microfone. Ok? Então, aqui no cantinho da tela, na barra de ferramentas, tem um microfone. Vocês vão clicar em cima dele, vai ficar mudo. Vocês vão me ouvir, mas eu não vou ouvir o som que é produzido no ambiente de vocês. E no meu aqui, eu estou tentando controlar o máximo possível o som. É lógico que, por a gente estar em casa, às vezes a gente não consegue excluir todos os sons, até do vizinho do lado, né? O som aparece. Mas eu tenho dado sorte que o barulho tem sido bem pequenininho. Então, vamos lá, acho que eu vou começando, né? A gente tem 24 pessoas já. Eu vou espelhar uma tela aqui, que é a tela da aula que eu enviei para vocês hoje. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper, pode falar, pode sinalizar que vocês querem fazer uma pergunta. Aí vocês vão abrir o microfone, vão perguntar, depois vocês fecham novamente, tá bom? E se alguém esquecer, depois vocês vão lembrando aí a pessoa, tá bom? Tá vendo aí? Tá dando para ver. Tá dando para ver? Tranquilo. Ficou grande. Ficou um pouco grande demais. Da outra forma estava melhor. Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar hoje, então, sobre o processo de enfermagem. Essa unidade, ela tá na seção 1.2. Então, ela fala sobre processo de enfermagem, tá? Esse PowerPoint eu deixei lá para vocês na seção 1.2, tá? Então, primeiro nós vamos revisar o que seria a sistematização da assistência de enfermagem. Então, a gente já trabalhou com a aula de sistematização e eu expliquei para vocês, né, a gente discutiu o que seria a sistematização da assistência. Então, a sistematização, ela é uma metodologia científica. Então, ela é um método de trabalho que é específico da enfermagem. Então, essa metodologia, ela utiliza diversas ferramentas, né, várias ferramentas para que o cuidado ele seja organizado, que ele seja sistematizado. Dentre essas ferramentas, a gente utiliza o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem ele é uma das ferramentas que vai ser utilizado na sistematização da assistência. Como ela é uma metodologia, ela é algo amplo, ela é algo maior, né? Ela é algo que vai ser construído com um contínuo de tempo. E a gente consegue perceber que essa metodologia, ela é utilizada, que ela é aplicada na prática profissional. Então, quando a gente vivencia esse ambiente, né, quando a gente participa desse ambiente, a gente consegue perceber, sim, que a assistência ela é sistematizada, tá? E o conceito que Tanuri Pinheiro deu para a sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia científica que vem sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem. Então, ou seja, utilizando essa metodologia, a gente tem, né, alguns benefícios que se somam na assistência ao paciente. Já o Conselho Federal de Enfermagem definiu como uma estratégia de assistência, uma estratégia de organização da assistência de enfermagem que vai ser fundamentada na utilização de uma metodologia científica. Esse método científico é um método clínico que a gente chama de processo de enfermagem, uma base teórica, que seriam as teorias de enfermagem. Então, ou seja, para a gente sistematizar a assistência, a gente utiliza processo, a gente utiliza teorias de enfermagem.
e instrumentos para se construir uma assistência de qualidade. Que instrumentos que seriam esses? Então, são vários instrumentos, né? Então, nós temos né, uma somatória de instrumentos que são utilizados em conjunto com o processo e com as teorias para poder sistematizar a assistência de enfermagem. E aí a gente fica se perguntando, né, o que é processo de enfermagem? Então, processo de enfermagem é a mesma coisa de sistematização da assistência? O que seria o processo de enfermagem? Então, a definição de processo de enfermagem é um método científico que é utilizado para se implantar na prática profissional uma teoria de enfermagem. Então, a teoria, a gente viu que ela padroniza, que a teoria ela faz o norteamento da prática profissional, é assim? Então, eu utilizando uma teoria de enfermagem, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir nortear, eu vou conseguir direcionar a prática do profissional enfermeiro, não é? E aí nós vimos vários tipos de teoria, né? Então, nós temos Wanda Horta, Calista Roy, Doroteia Oren, Levine, tem muitas teóricas, né? E a gente vai escolher aquela que melhor se, né, adapta ao perfil do paciente, da instituição e dos profissionais, né, que atuam naquele contexto. Então, a forma que a gente tem de pegar os princípios da teoria e aplicar na prática é utilizando o processo de enfermagem. Então, ao aplicarmos o processo, é como se nós colocássemos em prática os princípios, aquilo que é apresentado para a gente nas teorias de enfermagem. Então, o processo vai ser denominado como método clínico, né? Ele é um método que direciona, que permite com que o profissional enfermeiro, ele reconheça, né, ele identifique as necessidades de saúde do indivíduo e, concomitantemente a essa identificação, que ele consiga planejar o cuidado, implementar esse cuidado e avaliar as intervenções, né, as respostas do paciente frente a esse cuidado que foi aplicado. Então, esse seria o conceito de processo de enfermagem. E aí, nós temos também, o que eu coloquei para vocês aí, a resolução 358. Então, eu falei que o que fundamenta a assistência de enfermagem? É a resolução 358. Essa resolução, ela permite que a assistência de enfermagem ela seria implementada em ambientes públicos ou ambientes privados em qualquer local que aconteça com a profissional de enfermagem. E essa resolução, ela fala em importância da implementação da assistência e ela fala da obrigatoriedade, ela fala assim, de utilizar a sistematização da assistência, mas é obrigatório a implementação. Aline, tá falhando, professora. Tá falhando, o áudio tá ruim. Tá muito ruim. Tá, não deu pra ouvir nada. Não deu pra entender nada. Tá super robô. Robô dando microfonia, como se estivesse dando microfonia. Tá dando microfonia, tipo, não tá dando pra escutar nada. A gente se ouve, a professora a gente não está ouvindo. A professora a gente não tá ouvindo. Nada de áudio. Não tá dando pra ouvir. Agora você também continua sem ouvir. Não, Aline, tá dando microfonia. Tá muito ruim. 2 microfones sempre. Isso. A gente escuta o Jefferson, mas não consegue escutar. É. Ah, Não tô escutando. Deve estar arrumando, só um minutinho. Continua ruim.
Nada de áudio, Aline. E agora, tá melhor ou não? Agora Melhorou. Melhorou? Melhorou. Pode continuar? Sim. acredito que sim. Se ficar ruim, vocês vão me falar. Pode ser internet, pode ter ficado pesado por causa da imagem, não sei te falar por quê ao Tem certo, mas se alguém com a ficar TV ruim. ligada aí, o áudio. Mas então, é fora daqui, não é aqui, entendeu? Por isso que eu tinha pedido para vocês desligarem o áudio. Galera, vamos desligar o áudio por causa das TV. É aqui no finalzinho, gente, na barra, no final do computador ou do celular, vocês conseguem clicar lá e desligar o áudio de vocês. Vamos tentar? A Bárbara, a Flávia, a Beth, todo mundo tá com o áudio ligado. E quanto mais áudio ligado tem, mais barulhento o ambiente fica, dificulta muito o som. Aline, o Oi, meu tá amor. mostrando que tá desativado o microfone. Não tá. Quem tá desativado aparece aqui riscadinho. O seu tá ativado, o seu é a Beth, né? O da Flávia também, o da Bárbara também. É lá no cantinho da barra. Às vezes pode ser que o meu não tá atualizado aqui. Mas vamos lá. Se ficar ruim, vocês vão me falar. Pode ser? Tá dando para ouvir agora? Tá sim, tá. Tá? Tranquilo. Beleza. Então, falei para vocês dessa tela aqui, que é a resolução 358, né? Então, na resolução 358, determina que a sistematização da assistência, ela seja obrigatória em todos os ambientes públicos e privados em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. E ela fala também que essa sistematização ela vai ser utilizada através do processo de enfermagem, e ela fala que o processo ele é um instrumento metodológico que vai orientar, né, o cuidado profissional de enfermagem e registrar na prática esse cuidado. A resolução também determina que o processo de enfermagem ele tem que estar baseado no suporte teórico, ou seja, em uma teoria de enfermagem que vai orientar desde a coleta de dados, né, até o estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem, o planejamento das ações, né, das intervenções de enfermagem que vão fornecer a base para a avaliação dos resultados esperados. Então, ou seja, a gente sempre vai utilizar a teoria de enfermagem para nortear a aplicação ou a realização do processo de enfermagem. Então, o processo ele é fundamentado nos princípios teóricos. Pode falar, Ô, gente. Aline, é só uma perguntinha. Como que eu vou saber qual teoria eu vou ter que usar na hora? A teoria, ela deve ser escolhida, né, pela instituição. Então, toda instituição, ela deve escolher uma teoria para fundamentar o princípio assistencial. Vocês, enquanto estudantes, enquanto profissionais em formação, vocês têm uma proximidade grande com a teoria de Van da Horta que fundamenta a formação de vocês. Se por acaso você chegar em um local que não é sistematizado e que não tem a teoria, né, implementada, você pode utilizar a teoria de Van da Horta para nortear o cuidado? Pode. Então, lá não tem nenhuma teórica e você vai nortear a sua prática assistencial por Van da Horta. Então, você pode fazer isso. Mas a escolha da teoria, ela vai ser feita na instituição e a gente utiliza, né, o perfil do paciente, o perfil do profissional, o perfil da instituição como forma de escolher a teoria. Depois, na prática, nós vamos fazer uma oficina para vocês escolherem uma teórica. Então, quando voltar, a gente vai fazer essa oficina. Então, a gente dá uma folha para vocês com os princípios de 4 teóricas. Vocês analisam os 4 princípios e aí vocês não sabem qual teoria, você só tem os princípios lá. E aí vocês falam qual que vocês se identificaram mais. E aí essa que vocês se identificaram mais é que a gente vai utilizar como para nortear a prática profissional que representasse, né, aquele público, ou representasse vocês enquanto alunos. Não sei se responde a sua pergunta, né? Então, a teoria vai ser sempre assim, tá? A gente vai utilizá-la, né, nesse contexto de
fundamentar nesse processo de enfermagem. Aqui são os benefícios. Quais são os benefícios que a gente tem de utilizar a sistematização da assistência? O foco da atenção, né, fica ao paciente, então o cuidado ele vai ser individualizado. Caracterização, né, do corpo de conhecimento de enfermagem. Então, a gente tem, né, uma caracterização melhor da profissão. Segurança para o paciente e para os profissionais. Então, o paciente ele encontra assim, um cuidado que ele é mais seguro, que é mais efetivo. Tá dando tudo ok aí, gente? O áudio ficou bom agora? Então... De vez em quando ele dá uma escorregadinha, mas dá para entender. Parece também que a internet parece que ela tá mais lenta mesmo. De manhã não tava assim, ela tava mais rápida. A gente tá agora à noite que tá mais lenta. O áudio tá ficando ruim mesmo. Agora ficou ruim ali. Ficou? Ficou ruimzinho o áudio. Ficou. Deixa eu ver. Melhor. Não? Não. E agora, tá bom? Perfeito. Então, beleza. Eu acho que tá ótimo. Vamos assim, então. Então, esses benefícios da sistematização. Então, foco no paciente, né, que é o principal da atenção, caracterização do corpo de conhecimento da enfermagem, né, que é um conhecimento específico, que é distinto da medicina. Segurança para o paciente, então, utilizando um cuidado sistematizado, organizado, né, aplicando o processo de enfermagem, a gente consegue identificar as necessidades de saúde do paciente e ele encontra-se numa condição mais segura, né, no qual a gente vai ter a prevenção aí de evento adverso, né, e contornar todos os problemas que podem surgir para esse paciente. Aumento da credibilidade da enfermagem, então a gente consegue alcançar resultados melhores, né? Isso favorece muito, né, o reconhecimento do profissional enfermeiro dentro da equipe, né, de saúde. Visibilidade, então dá maior visibilidade para o trabalho do profissional, autonomia, então fica claro que enquanto, né, enfermeiros, enquanto profissionais, a gente tem autonomia de conseguir planejar o cuidado de enfermagem para esse paciente, o cuidado de saúde. Então isso mostra que nós não dependemos de outra profissão para conseguir prescrever esse cuidado. Então, ou seja, nós temos a autonomia de levantar as necessidades de saúde e as ações que precisarão de ser realizadas para esse indivíduo. E melhora a satisfação profissional, porque o profissional ele se sente mais satisfeito à medida que o trabalho dele ganha mais visibilidade, que ele reconhece a sua autonomia, né, enquanto membro dessa equipe interdisciplinar. Essa figurinha aqui, ela é boa, que ela mostra pra gente o universo de ferramentas ou universo de situações que estão relacionadas com a sistematização da assistência. Então, como eu falei para vocês, a sistematização ela é uma metodologia. E essa metodologia de trabalho, ela utiliza diversas ferramentas para organizar, né, sistematizar o cuidado de enfermagem. Então, dentre essas ferramentas, a gente utiliza normas, rotinas, os procedimentos operacionais padrão e sistêmico, o processo de enfermagem, as teorias de enfermagem. Então, todas essas ferramentas, elas são somadas e são aplicadas em conjunto. Então, quando elas são aplicadas, a gente está sistematizando, a gente está organizando esse cuidado de enfermagem, essa assistência. Então, a sistematização ela é isso, é uma metodologia que utiliza diversas ferramentas com a finalidade de sistematizar, de organizar esse cuidado de enfermagem. A única ferramenta que ela é exclusiva do profissional enfermeiro é o processo de enfermagem, tá? Então, o processo de enfermagem, ele é uma ferramenta que é exclusiva do profissional enfermeiro, tá? Então, as outras, né, ferramentas, vai ver que elas podem ser utilizadas por outros profissionais também. Já o processo não. O processo, ele é específico, né, do profissional enfermeiro, da equipe de enfermagem.
Em termos de história, o que a gente tem sobre o surgimento, a origem do processo de enfermagem? Então, fala-se que o processo ele surgiu muito na época, né, a primeiro esboço, as primeiras impressões sobre o processo de enfermagem, elas aconteceram na época dos conflitos civis, das guerras civis. Então, os estudos de caso que começaram a ser apresentados, a ser trabalhados por volta de 1929, eles foram as primeiras expressões de processo de enfermagem. Depois, em 1945, também num grande conflito civil, numa guerra, eles começaram a apresentar planos de cuidados. Então, esses planos de cuidados, somado aos estudos de caso, eles foram as primeiras impressões, né, ou as primeiras expressões sobre o processo de enfermagem. Esse termo processo, ele foi mencionado pela primeira vez por uma enfermeira norte-americana chamada de Lydia Hall. Então, foi em 1961. Então, ela foi a primeira pessoa que utilizou esse termo processo de enfermagem. E ela queria promover, ou ela queria apresentar uma proposta de melhoria do cuidado prestado. Então, ela entendia que, apresentando um processo de trabalho para a enfermagem, o cuidado prestado ele seria de melhor qualidade. Todas as teóricas, junto com o princípio teórico que elas apresentaram, elas também apresentaram um processo de trabalho. Esse processo de enfermagem que as teóricas apresentaram, hoje eles não são utilizados, porque a gente utiliza, independente da teórica escolhida, o processo que está descrito na Resolução 358. Mas se vocês pegarem Wanda Horta, por exemplo, ela apresenta um processo de enfermagem que é composto por 6 etapas. Oren, Roy também apresentam processos de enfermagem. Mas mesmo utilizando essas teorias, no dia de hoje, a gente utilizaria o processo de enfermagem proposto na Resolução 358. Então, a gente utilizaria o princípio teórico, né, de Wanda Horta, por exemplo, mas quando a gente fosse seguir o processo de enfermagem, a gente seguiria o processo que está descrito lá na Resolução 358, independente da teórica, ok? Em 1970, surgiu a enfermagem no Brasil. Então, a Wanda Horta, em 1970, ela apresentou a teoria dela, que é a teoria da necessidade O áudio está ruim, Aline. Professora, o áudio O está ruim. áudio. E aí, melhorou? Melhorou. Em 1970, a Wanda Horta apresentou o processo de enfermagem dela, a teoria dela. Mesmo com essa teoria, ela apresentou o processo de enfermagem, tá? E qual que era a finalidade dessa teoria? Organizar os cuidados de enfermagem, né? E propor, né? E tentar melhorar a autonomia, o status profissional, né? Então, ela queria também trabalhar com o status profissional, que ela entendia que era algo que precisava ser desenvolvido ali. Então, ela queria melhorar, queria trabalhar essa questão do status profissional, tá? Então, essa é uma finalidade que a Wanda Horta traz, né, quando ela apresenta a sua teoria. Em 1986, foi promulgada a Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7498. Nessa Lei 7498, de 86, eles já apresentam as etapas do processo de enfermagem e o cuidado de alta complexidade como sendo de exclusividade, obrigatoriedade do profissional enfermeiro. Junto com a lei, foi promulgado também o decreto, que é o 94.406, que foi em 1987. E nesse decreto eles também colocaram né, a privatividade, ou seja, era privativo do enfermeiro o planejamento da assistência. Então, eles delegaram para o enfermeiro, né, fazer a identificação das necessidades de saúde desse indivíduo e planejar o cuidado. Então, o técnico e o auxiliar participam do processo de enfermagem? Sim. O restante da equipe assistencial também participa? Sim. Mas eles participam, né, naquilo que lhes couber de acordo com a lei do exercício profissional. Mas quem planeja o cuidado, quem identifica as necessidades de saúde, é privativamente o profissional enfermeiro. Só cabe a ele fazer isso.
Daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse primeiro momento e vai passar para o segundo. Aí é bom que às vezes, nesse segundo, como a gente vai trocar tudo, o áudio fique um pouco melhor, né? E vocês percebam uma mudança aí nessa qualidade do som. Então, o processo de enfermagem, ele vai garantir a autonomia profissional. Porém, essa autonomia, ela só vai ser alcançada quando todo mundo, né, quando todos os profissionais, né, todos os enfermeiros começarem a utilizar essa metodologia científica na prática profissional. Porque a autonomia significa isso, é a capacidade de você conseguir identificar a necessidade de saúde e propor a intervenção. Não é que sozinho a gente vai realizar o cuidado, não, mas significa que nós conseguimos cuidar do paciente de uma forma independente, ou seja, o médico não vai determinar para a gente qual que é o cuidado que o paciente precisa de receber. Nós, enquanto enfermeiros, vamos avaliar o paciente, identificar suas necessidades de saúde e, a partir dessa identificação, nós vamos propor quais as medidas, quais, né, as intervenções esse indivíduo deveria de receber para que ele conseguisse restabelecer o seu estado de saúde ou prevenir o acontecimento, né, de algum problema potencial, de algum risco que fosse identificado. Então, a autonomia ela vem nesse sentido. Eu coloquei para você uma folha que mostra o processo de enfermagem, as 5 etapas do processo, né? Então, nós vemos aí que nós 5 O áudio, etapas. Aline, tá ruim. Não tá dando pra ouvir. Não tá dando para ouvir. Nossa, hoje aqui amanhã inteira, eu acho que não tem nada errado comigo, talvez seja a internet, porque do mesmo jeito que eu fiz de manhã, o que eu tô fazendo agora. Então, acho que não, esse áudio não tem a ver comigo, Aline, não. Acho que talvez pode ser internet, alguma coisa assim. Porque tá do mesmo jeito, o programa tá o mesmo, a aula tá o mesmo, o computador tá o mesmo, nada mudou, sabe? Então, não sei, assim, eu não vejo o que pode ser feito para Pode ser melhorar esse internet, pode ser áudio. internet mesmo, Aline. Se a internet cair um pouquinho, pode dar interferência no áudio mesmo. A Eu minha acho que internet caiu aqui uma hora e parou o vídeo. pode ser talvez essa internet, porque aqui tá do mesmo jeito, no mesmo lugar que eu tava de manhã, do mesmo jeitinho que eu tava, eu tô agora, assim, sem nada de diferente, sabe? Não tô conseguindo encontrar uma forma de melhorar, mas a gente vai tentando aqui para, à medida que vocês forem identificando, a Vai, gente vai dando vai umas ajeitando. pausinhas até dar certo. Então, eu Olha coloquei só, essa. se você tiver com muito aplicativo aberto aí, desculpa interromper, no seu computador, que você estiver usando, se você fechar um pouco Não, de não tô alguma com coisa que nenhum estiver aberta aí, aplicativo, não tô com não, tem WhatsApp, não? não tô com nada, só tô com a aula aberta no PowerPoint e vocês, não tem mais Ó, nada aqui. Só isso. que isso? Não tem mais nada de Tá bom, aplicativo então, é aqui. sinal mesmo. Eu acho que pode ser o sinal. Então, É o olha só. sinal, com certeza. Eu coloquei aqui para vocês essa foto que mostra o processo de enfermagem. Então, nós temos aqui as 5 etapas do processo, né? Então, investigação, diagnóstico, planejamento, o resultado esperado, implementação e avaliação. Essas etapas, elas são, né, interdependentes e interrelacionadas, ou seja, a etapa é separada e cada etapa ela tem uma finalidade. No entanto, quando a gente faz a etapa seguinte, ela depende da etapa anterior. Então, para elaborar um diagnóstico de enfermagem bem elaborado, a gente tem que ter tido uma investigação boa. Então, dentro da investigação, eu vou fazer, né, eu vou fazer uma observação, né? Eu vou fazer uma ação aqui que é específica da primeira etapa, que é a coleta de dados. Depois, na segunda etapa, eu vou elaborar diagnóstico que é específico da segunda etapa. Então, ou seja, em cada etapa do processo de enfermagem, eu tenho uma atividade, eu tenho uma ação que é específica daquela etapa, mas que esta ação, ela vai direcionar a próxima etapa. Ou seja, a etapa seguinte sempre precisa da etapa anterior para ela acontecer. O processo de enfermagem ele é fundamentado pela teoria, então falei para vocês, né, que a gente tem a teoria sendo a base ali, né, sendo
o que vai gerenciar, né, o processo de enfermagem. E as ferramentas, então aqui nós temos instrumentos de coleta de dados, que são aqueles instrumentos que a gente vai utilizar para fazer anamnese, para fazer exame físico, para anotar os exames complementares. Nós temos os softwares, que são programas, né, que a gente pode utilizar específicos para também registrar os dados do paciente. Nós utilizamos as taxonomias, que é, por exemplo, a ANANDA, uma taxonomia para diagnóstico de enfermagem, a Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem, que é a CIP, é uma taxonomia também que a gente pode utilizar tanto para diagnóstico quanto para resultado, né, e para seleção de intervenções, para elaboração de intervenções de enfermagem. Nós temos a prática baseada em evidência, né, que é uma metodologia muito utilizada na hora de selecionar e de implementar as ações que vão intervir, né, no diagnóstico, né, no problema que foi identificado. Essas ações, elas também vão garantir que a gente alcance o resultado esperado. A elaboração de protocolos clínicos, né, que vão tratar um grupo, né, específico de clientela. Então, a gente vai colocar esses protocolos clínicos para determinadas situações, né, como, por exemplo, prevenção de lesões cutâneas, ou um POP, por exemplo, de assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, o POP, ele direciona, ele padroniza linha de cuidado para um paciente, né, uma clientela específica. O POP, ele padroniza um cuidado, então a gente pode ter um POP que é a determinação de como que um banho pode ser realizado, como que um curativo pode ser realizado. Então, isso é o POP. Ele padroniza um determinado cuidado, tá? E a taxonomia da ANIC, que é uma taxonomia que trabalha intervenções de enfermagem, né? Então, nessa taxonomia, a gente vai ter a apresentação de intervenções. Já na quinta etapa, algumas ferramentas que a gente tem é, por exemplo, a realização, né, monitoração e análise de indicadores. Então, alguns indicadores assistenciais que podem ser monitorados para a gente ver se nós alcançamos ou não um determinado resultado. E a taxonomia da NOC, que também vai trabalhar resultados, né? E que pode ser utilizado nessa etapa da investigação. Então, essa figurinha aí, ela apresenta, né, esse esquema, ele apresenta todo o processo de enfermagem, né, baseado na teoria e utilizando algumas ferramentas, taxonomias. O nosso tempinho, ele vai acabar. Eu já mandei o outro link para a Thaís, então a gente vai sair e aí vocês vão entrar de novo utilizando esse outro link, ok? Qualquer problema que der, aí fala para a Thaís me chamar aqui, que eu vou tentar resolver na mesma hora. Tranquilo, professor. Vamos saindo para a gente entrar de novo? Tem mais.